Então a gente tem esses três últimos personagens que são justamente personagens, um último de grande relevância e os outros dois de menor relevância, mas que personificam ali dois tipos de pessoas que o Winston lida no partido, né? Também trabalham ali para o partido e estão envolvidos sempre em atividades. Um é o militante, né? Aquele militante de rua mesmo, como a gente vê em qualquer tipo de partido e atividade política, né? Só sai aí em época de eleição, você tem isso. Só que na Oceânia, né? Ou na Oceania, existe essa profissão militante, né? E o Parsons, ele é um vizinho dele lá que é militante profissional, né? Ele sai da Liga da Juventude do partido depois dos 35, né? Expulso porque já não era mais da juventude, né? Tipo aquele aluno da faculdade que está no DCE ali, né? OAB jovem, até os 55, né? Então, assim, o cara tá lá há muito tempo e ele faz sempre a mesma coisa, né? E ele é meio militonto, né? Então, ele é aquele cara que serve muito bem para essa atividade de rua. Já o Simon, ele é um cara que tem um senso crítico muito mais apurado e ele é muito mais inteligente do que esse antagonista em termos intelectuais, que é o Parsons. O Simon, ele é especialista em novilíngua, né? Só que o Simon, ele estuda muito a linguagem e ele quer falar, assim, de uma forma defensora da linguagem e há um apego técnico para a novilíngua, porque com esse novo dicionário ninguém vai cometer o crime e pensar, né? É pensar contra o partido. Ele faz toda uma estratégia, tem toda uma técnica para reduzir as palavras, para diminuir os significados e para criar novos significados que permitam às pessoas, ou que obriguem as pessoas, a se expressar com o máximo de exatidão possível, só que dentro de um limite muito pequeno. Só que ele é muito inteligente. Imagina, uma pessoa que estuda linguagem e que está desenvolvendo a linguagem, ela tem uma capacidade crítica muito grande. E aí o Winston ele já começa a suspeitar, isso aí vai morrer logo, né? E lá na frente tem um capítulo que começa, né? Certo dia, Simon não estava mais no seu posto de trabalho. Porque em algum momento ele foi debater a própria ideia que ele estava criando com alguém e o pessoal não gostou. Não, tá indo muito longe, né? Pra frente, tem o Goldstein, né? Que é esse arqui-inimigo do partido, tá? Que é dentro do contexto orwelliano aqui, é um antagonista do Grande Irmão. O Grande Irmão ele simboliza mais ou menos Stalin e o Goldstein simbolizaria aí o Trotsky, tá? Para quem não sabe, Stalin e Trotsky não eram muito de se beijar, né? E um manda matar o outro. Como a gente sabe que só ficou o Stalin, né? Trotsky bateu as botas a mando de Stalin, né? Teve algumas tentativas anteriores, né? Até no México, se não me engano, e por divergências internas. Então, apesar de não ser uma coisa clara no texto, assim, não traz com ele, mas ele traz esse símbolo e ele manifesta isso em alguns outros documentos, né? Externos ao livro. E aí a gente tem os símbolos específicos, né? Que é essa ideia de duplo pensar, né? Ele fala duplo pensamento, né? Que é você pensar que não pensa. Nossa, João, como é que isso se dá? Né? Assim, olha, eu não posso me contradizer. Tudo que eu falo tem que ser muito certo, né? Decaimento da urbanidade, então a gente tem esse cenário meio apocalíptico ali, meio cidade abandonada, o encanamento da casa furado, porque é o Estado que conserta, e aí você tem que ir no mercado negro para pegar a fita veda-rosca, a chave, né? A ideia do Big Brother, né, que a gente já tratou. A igreja de São Clemente, tem uma cena bastante
detalhada sobre uma discussão a respeito da igreja de São Clemente, né, que é em Londres. Essa dali, por acaso, é a igreja mesmo, tá? Então, ele e a Júlia discutem, né? O que virou a igreja de São Clemente, né? Que no começo transformaram em museu, depois transformaram em um galpão abandonado, virou um escritório e não se sabe o que ela virou. Né? A verdade é que ela perde e ela entra como um símbolo da perda de sentido cultural. Pouca gente reconhece aquele ambiente como a igreja de São Clemente. Né? Tem até uma musiquinha, um versinho que eles memorizam, uma coisa meio de criança, assim, que ele ouve essa mulher de braços vermelhos cantar. Essa mulher de braços vermelhos é uma mulher que está lavando roupa ali, perto da loja do Sr. Charrington, quando ele aluga o quarto em cima para se encontrar com Júlia. E ela canta essa musiquinha sobre a igreja de São Clemente, um versinho de ninar ali, né? Mas que tem um sentido, ou simboliza algo que não existe mais, que só está na memória das pessoas, que não pode nem ser cantado novamente. E a mulher de braços vermelhos, ela é uma senhora né, proletária, que está lá lavando sua roupa. E ele vê nela essa incorporação da liberdade de poder cantar uma música, da liberdade de estar morando onde ela quer, né? E em meio àquela confusão que a gente às vezes acha ruim, né? Mas que ele não tem. Ele queria ter um ambiente que tivesse criança chorando, a mulher lavando roupa, o pessoal cantando, um incomodado com o vizinho, outro incomodado com o parente. Enfim, ele sente falta disso, porque ele é proibido de ter. Está tudo muito organizado politicamente. O lugar onde não há sombras, né? Então, aqui a gente tem paradoxos, né? O lugar onde não há sombras, na verdade, o Winston inicialmente recebe uma propaganda, né? Esse lugar é meio que um lugar comentar, em tal lugar, o lugar onde não há sombras, no Ministério do Amor, né? Um lugar onde não há sombras é como? Ou não tem sombra. Eu jogo muita luz, eu acabo com a sombra. Tem luz em toda direção. Então seria um lugar onde a luz é muito forte, né? Todo mundo imaginaria isso dentro da temática. Mas, como o Fabrício falou, é o lugar mais escuro, na verdade. Porque o lugar onde tudo é escuro também não tem sombra, né? E é justamente esse lugar onde o Winston vai parar quando descobrem que ele está contra o partido. E o que ele fez? Pensou diferente. O Winston não chega a programar uma bomba, apesar dele idealizar isso com a Júlia. Ele não chega a atentar contra alguém do partido. Ele não tem ele não causa nada, nenhum ato eficiente. Mas ele pensou em tudo isso. Então, ele vai ser torturado durante meses. Né? Ele vai ter uma manipulação psicológica muito grande. Nós temos as teletelas, como a gente já falou. Controle físico e da informação e história. Né? Então, a história é alterada constantemente. Vários trechos da história. Ele lida com pessoas que... cadê o fulano? Não, peraí, ele estava aqui na lista de presença, deixa eu ver. Eita, de ontem, de anteontem, do mês passado, sumiu tudo. Tá? Então você tem essa ideia de controle. Tecnologia, como a gente já falou, que não é tão grande quanto a gente vai ver em Huxley, né, no Admirável Mundo Todo. E controle da mente e da linguagem. Para quem não conhece, se você estudar aí, tem alguns pensadores do nosso século aí, eles vão atribuir à linguagem a constituição do próprio ser. Né? Então, você pegar lá, ainda que você tenha determinadas discordâncias com eles, você vai perceber que o ser humano é o ser humano a partir da manifestação simbólica. E a nossa principal manifestação simbólica é uma linguagem com símbolos, com reconhecimento de símbolos complexos.
né? Meu cachorro, ele não reconhece um A. Né? As gatas lá de casa, se eu falar assim, ó, 1984, né? O que ela responde? Então, assim, a interpretação simbólica constitui a personalidade humana e o que é ser humano. Quando você manipula o símbolo, e o principal símbolo nosso é a linguagem, principalmente escrita, né? Hoje em dia você não consegue escrita e falada. Então, você tem uma linguagem permeada de símbolos complexos que nos dão significado. Você muda isso, você começa a alterar a realidade. O referente simbólico muda. Então a gente tem o lema, volta lá, do partido. Pode voltar. Deixa eu ver se eu coloquei, pode voltando. Aí. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Então, guerra é paz, e o povo vive em guerra, né? O Estado vive em guerra. Liberdade é escravidão. E ignorância é força. Esses são os lemas centrais de quem? Do partido. Tá? E a gente tem lá o Ministério do Amor, na verdade é responsável por fazer manipulação psicológica. O Ministério da Verdade, que altera a história. Né? E o Ministério da Pujança, que é responsável por alterar a situação econômica, maquiar a situação econômica, para que ninguém saiba o quanto o partido está gastando ou deixando de gastar. Tá? Então, essa é a mensagem central e os símbolos principais do nosso 1984. E aí, consciência, ideia própria, existe? Até onde ela vai?